Olá, tudo bem? Nessa dica da semana, nós vamos abordar a criação de ciclo de vida de chamados dentro do Service Desk Plus. Vem comigo! TI, engenharia, TI, bomba, TI, vencer, se superar. Com a dica da semana, auditar, gerenciar, monitorar, fazer crescer. Deixa sua TI com a C. Muito bem, já estamos aqui logados no nosso Service Desk Plus e vamos acessar aqui a opção de configuração ou administrador, depende da tradução da sua versão. Logo aqui abaixo nós temos a automação, vamos clicar em ciclos de vida. E aqui nós temos duas opções, ciclo de vida de solicitações, né? Ou solicitar ciclos de vida, depende da sua tradução, e ciclo de vida de problema. Então, nós podemos criar tanto ciclos de vida para formulários de problema, quanto para formulários de solicitação. No momento, eu quero criar um ciclo de vida específico para o formulário de solicitação. Então, eu vou clicar aqui em Novo Ciclo. Aqui eu darei o nome para esse ciclo de vida, a critério de identificação, posso colocar uma descrição se precisar, e aqui eu preciso associar modelos, né? Então isso diferencia um pouquinho, né, das regras de negócio. As regras de negócio, elas funcionam de forma generalizada. Aqui eu posso criar um ciclo de vida para cada tipo de modelo de formulário. Então eu posso ter formulários para diferentes atendimentos, e com isso, eu crio aqui o ciclo de vida de atendimento, né, de processo para cada um deles. E assim eu consigo ter uma atribuição, uma automação um pouco mais eficaz para o meu tipo de atendimento. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma lista imensa, né, de formulários que foram criados relacionados a problemas, e eu tenho aqui, por exemplo, um formulário padrão, né? Eu posso utilizar ele a critério de demonstração. Eu poderia criar outros formulários se eu quisesse, utilizar nos formulários personalizados, fica a critério, tá? E posso criar um ciclo de vida para cada tipo de formulário diferente. Então, vou clicar em avançar. Logo aqui eu começo a ter a minha área de trabalho de construção, né? Aqui eu tenho os status, esses status são parametrizáveis, eu posso criar vários status e diferenciá-los, né, de processos com status de concluído, né, fechado, ou até mesmo pausado, é onde ele vai pausar o cronômetro. Tá? Então, por exemplo, se tiver aí uma SLA atribuída, um tempo de atendimento, ele vai pausar, e com isso ele para esse tempo, né, esse cronômetro. Então, para iniciar, por exemplo, né, eu já tenho aqui o meu modelo associado, eu clico aqui em aberto, né, eu criei esse status, né, alterei esse status, coloquei como aberto, fica a critério do processo de cada organização, de cada empresa. Tá? Então, eu crio aqui como aberto, ele já tem aqui o módulo inicial, né? Ele iniciou, foi aberto o chamado, eu já posso criar uma transição, né? O que seria essa transição? O que vai acontecer nesse processo, no momento em que o chamado, né, o ticket é aberto. Então, eu posso, por exemplo, aqui adicionar uma transição, dar o nome dele aqui de dica também, para facilitar, né? Isso aí a critério de identificação mesmo. E definir, nesse caso, como é no processo de criação do chamado, ele não tem o módulo de antes, mas eu tenho o durante e o depois. Então, eu vou utilizar o durante. Então, durante a abertura do chamado, e não depois, né, eu quero que seja adicionado um conjunto de regras. Tá? Então, eu posso adicionar um conjunto de regras, aplicar condições com base em critérios. Então, eu quero adicionar alguns critérios e, com isso, adicionar ações personalizadas. Então, por exemplo, o que isso pode ajudar? Você muitas vezes tem ali um chamado referente a um servidor, por exemplo, a um serviço, né, um serviço crítico, e você tem um formulário exclusivo para esse tipo de problema que vem acontecer, né, um problema que pode aí afetar um departamento inteiro. É um chamado, às vezes, de um usuário crítico que você precisa atender de forma mais imediata. Então, você pode adicionar esses critérios. Tá? Quando você seleciona a coluna aqui, por exemplo, você tem aqui assunto, ativos, categoria, custo, nome de usuário, grupo. Você também pode ter, caso você
tem adicionado aí, né, campos adicionais personalizados, tá? Tem aí o solicitante, né? Então você pode adicionar, por exemplo, aí, se for um solicitante mais crítico, né, um nível maior de criticidade, você pode adicionar, tá? Então tudo isso você pode fazer a critério de automação para que ele já chegue na fila, né, que ele seja classificado de forma automática quando ele utilizar esse formulário. Tá? Então, por exemplo, quando for ativos, né, se de repente for um formulário relacionado aí a um servidor, né, que tem serviços dentro da sua empresa, você pode utilizar aqui a coluna ativos e determinar, né, se dentro daquele formulário aquele ativo estiver ali, for detectado, ele tem uma ação específica, tá? Ou departamento. Então, por exemplo, né, se for um impacto aí que afete negócios ou departamentos, sabendo que esse impacto também é parametrizável, então fica a critério da organização, né? Muitas vezes você utiliza aí impacto alto, baixo, médio, tá? Ou você pode utilizar o termo que você desejar. Eu vou colocar aqui departamento, por exemplo, posso colocar mais de um, tá? Quando o impacto for, né, afetando aí um departamento, executar ações personalizadas. Então eu vou atualizar aqui o valor do campo, tá? Eu já tenho até um criado aqui, tá? Então ele já tem aqui um fluxo criado, posso criar um novo, vou dar o nome dele de dica também. E já posso colocar aqui, ó, adicionar, né, atualização de campo para automaticamente, por exemplo, ele ir para uma prioridade alta. Além de prioridade alta, eu quero que ele passe para um grupo específico de problema de hardware, por exemplo, né? Dentro desse grupo existem especialistas para tratar esse assunto, e além disso eu posso adicionar outros critérios, tá? Então posso colocar aqui, por exemplo, o nível, né? Dentro desse nível, se eu quiser configurar também, isso é parametrizável, posso colocar aqui um nível 1, 2 ou gravidade 1, 2, 3, 4, né, para facilitar a classificação dentro do seu ambiente de TI. Vou colocar aqui nível 4, né, vamos simular como se fosse um nível de gravidade. Tá? Então, dentro desse formulário especificamente, esse vai ser o tipo de tratamento. Tá? Eu gravei aqui, já selecionei o dica, seleciono aqui também e já tenho aqui meu conjunto de regras. Vou clicar em pronto. E ele já está atribuído aqui, né, o conjunto de regras, vai atualizar aqui para departamento, e atualização de campo, o nome dica, que ele vai indicar aquelas regras, né, atribuir a um grupo, atribuir aí a gravidade e tudo mais. Então, eu já fiz aqui o meu módulo inicial, no momento que é criado esse chamado, eu quero já que ele seja atribuído dessa forma. Tá? Volto em detalhes, por exemplo, eu posso ter aí, na medida que você vai criando status, você pode ter status aí aguardando aprovação de um técnico específico, por exemplo, e, por exemplo, em análise, né? Dentro de análise eu posso ter aí um outro conjunto de regras, vou clicar aqui, e eu posso ter um período de transição, dica 2, posso ter aqui durante, tá? Adicionar aqui um conjunto de regras também, posso adicionar campos obrigatórios, mas eu posso clicar aqui no conjunto de regras e, por exemplo, atualizar aqui um campo, tá? E criar um novo fluxo, né? Criar um novo fluxo para que ele seja utilizado, tá? Ou colocar aqui como depois, por exemplo, criar um novo conjunto de regras, selecionar ações personalizadas. Então, depois que ele for colocado aí, que chegar nessa função de em análise, por exemplo, eu posso enviar uma notificação, tá? Então, enviar uma notificação para um gestor específico, enviar uma notificação para um técnico específico, tá? E determinar o corpo dessa mensagem, o teor dessa mensagem, tá? Então, quando ele chegar em análise, de repente você tem aí um técnico ou um gestor que não está presente na ferramenta, né, com um login na ferramenta, mas você quer acionar, tá? Então, você já aciona. Você pode também acionar tarefas já de imediato. Então, se é um problema que pode acontecer e você já sabe o processo de resolução, né, eu posso adicionar tarefas aqui de imediato, nome da tarefa, verificação, né, você copiar de um modelo de tarefa já existente. Então, já deixo
configurada uma tarefa de verificação, uma tarefa que deve ser executada dentro desse atendimento, desse chamado. Então, você tem N possibilidades de ação aqui dentro do ciclo de vida, não somente alterar automaticamente ou atribuir a uma filha específica, mas como também ações personalizadas. Tá? Então, você pode executar funções personalizadas, né? Tem uma linha de código, trabalhar isso dentro do ciclo de vida. Tá? Então, você tem aí N possibilidades, né, de trabalhar dentro desse ciclo de vida. Então, passou desse módulo de análise, eu já posso colocar aqui como tendo resolvido, né, eu posso criar outros status aqui para deixar mais organizado. Então, passou em análise, em atendimento, concluído. Então, você vai criando os status, você vai criando as condições para que esse chamado seja tratado, tá? Criando as transições também para que isso fique de forma mais organizada. Estando resolvido, né, você tem aqui o fechado, por exemplo, e você vai criando as ligações com cada processo. Tá? Fica a critério colocar as transições e a partir desse momento você pode fechar. Tá? Então, você pode ter aí processos de condições, né, se sim ou não. Tá? Então, se por acaso um técnico ou um gestor não aprovar, né, retorna para uma análise. Então, isso tudo pode ser feito, né, um tratamento inteligente daquele chamado, daquele formulário específico, né, viabilizando aí a forma de atendimento. Então, você não precisa todas as vezes, para esses formulários, ter ali aquele tratamento manual. Você pode criar um fluxo, né, um workflow de atendimento para aquele chamado, para aquele formulário específico, principalmente se for aí formulários de atendimentos críticos. E aí você tem todo esse processo, né, de criação de ciclo de vida, de tratamento, né, do chamado de forma personalizada, garantindo ali que todos os pontos, né, estarão ligados e serão tratados de forma correta. Então, se você gostou da nossa dica, do nosso vídeo, dá um like, compartilhe o nosso canal e até a próxima!